Eita, foram embora? A paz do Senhor, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 1. Nós vamos ler até o 11. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar no telão, né? São Josué. É rápido, Josué. 1 Samuel 17, verso 1 em diante. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ali ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém? Bom, a vida cristã, ela é caracterizada por muitas lutas, por muitas batalhas, por muitas dificuldades. Todos nós, não só cristãos, mas toda a humanidade praticamente, após o pecado, passou a sofrer as consequências deste pecado. Porque o homem passou a trabalhar, começou a ter problemas, veio, com isso a ganância, veio a ambição dos homens, e assim todos pelejam a sua peleja pessoal, a sua batalha pessoal. Tanto que Jesus, antes de subir ao céu, ele falou com os discípulos, falou de tudo que ocorreria. E aí eles até amedrontados e tristes, Jesus falou para eles assim: eu tenho-vos, em João 16:33, eu tenho-vos dito estas coisas para que tenhas paz em mim, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus já estava declarando que nós teríamos aflições nesta terra, que nós passaríamos por lutas. Paulo, quando ele fala em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 4, ele disse assim: eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu terminei a carreira e guardei a fé. Então Paulo compara a vida e ministério dele como uma guerra, como um combate. E também Deus, ele fala na sua palavra em Efésios 6, a partir do verso 10, que nós devemos nos revestir das armaduras de Deus. Ou seja, temos que estar preparados para a batalha, para a guerra. Temos que nos revestir, por quê? Porque a vida cristã, ela é caracterizada por lutas, por aflições, por guerras, por batalhas, por dificuldades e por todos os outros males que o pecado trouxe quando Adão pecou. E
nós vemos aqui nesse texto, nós conhecemos bem a história, né, do rei Davi, aliás ainda não era rei, mas de Davi, quando lutou contra o gigante Golias. A Bíblia diz que o exército de Israel estava sendo afrontado pelo filisteu, que tinha quase 3 metros de altura, e nós vimos aqui que o texto, né, que ele faz um desafio ao povo de Israel, ele faz um desafio ao exército de Deus, que se alguém se levantasse de Israel para pelejar contra ele e ele perdesse, os filisteus o serviriam, mas se eles ganhassem, Israel os serviria. E o que deixa claro aqui, mais na frente, nos versos posteriores, é que o filisteu, ele afrontou o exército de Deus, ele desafiou o exército de Deus, e isso causou um efeito negativo no exército. O exército de Deus, como diz o verso 11, estava espantado e com medo. E é o que acontece muitas das vezes quando nós estamos passando pelas nossas lutas e batalhas. O inimigo das nossas almas, e até mesmo pessoas usadas por esse inimigo, vem para o quê? Nos afrontar, nos desafiar, nos intimidar, e com isso causa medo. E o exército de Israel estava paralisado pelo medo. O exército de Israel estava paralisado pelas afrontas do seu inimigo. E não foi somente uma afronta. A Bíblia diz que de manhã ele vinha e desafiava Israel e fazia a mesma proposta. E ao final da tarde ele voltava e novamente desafiava o povo de Deus, o exército de Deus, com a mesma proposta de desafio. E isso ocorreu durante 40 dias ali, o exército sendo afrontado por um único homem. E quem era este exército? Nada mais, nada menos do que o exército do Deus vivo. Mas mesmo este exército afrontado, mesmo esse exército com medo, mesmo esse exército ali sendo desafiado, ele ficou paralisado. E é o que ocorre muitas das vezes na nossa vida. É o que ocorre muitas das vezes nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Nós passamos por dificuldades. Quem disser aqui que não tem dificuldade, e não importa a idade, seja jovem, o jovem tem seus problemas, adolescente também tem os seus problemas, solteiros têm os seus problemas, casados têm os seus problemas, famílias têm os seus problemas, e quem disser que não tem problemas, eu acho que está mentindo, porque todos nós temos as nossas dificuldades. Mas muita gente hoje, muitas famílias, muitas pessoas, jovens, mulheres e homens estão paralisados. Pelo quê? Pelo medo. Por quê? Porque o medo, ele nos para. O medo nos paralisa. O próprio Cristo pensou em parar. Diz a Bíblia, quando Jesus ia ser levado à cruz, a Bíblia fala que ele orou por 3 vezes: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a tua vontade, mas a tua. Pela 2ª vez Jesus orou: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a tua vontade, mas a tua. Pela 3ª vez Jesus ora e pede para Deus: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós aprendemos 2 coisas aqui com Jesus. Primeiro, que o medo virá. A Bíblia diz que após isso Jesus suou gotas de sangue. E a ciência já comprovou que uma pessoa com estado tremendo, terrível de medo, ela pode suar sangue. Pode sair sangue da sua pele pelo medo que ela estiver naquela hora. Porque Jesus sabia o que ele passaria na cruz. Porque estava com medo. Então a primeira coisa, o medo vem. E a segunda coisa, a vontade de Deus, ela é maior nas nossas vidas, independente da luta e do problema que nós estamos passando. Amém? Quantos creem que a vontade de Deus é maior sobre a sua vida? Levante a sua mão, glorifica o Senhor. Louvado seja Deus. O medo também gera incapacidade. Ele nos faz sentirmos incapazes. O exército de Deus já havia conquistado dezenas de cidades. Começou com Jericó,
onde Deus, de maneira milagrosa, fez com que o povo de Deus conquistasse a cidade de Jericó. Depois os amorreus, depois a cidade de Barã, e enfim, foram 31 cidades e reis que foram conquistadas, destruídas, que foram vencidas pelo exército, pelo aquele exército que estava sendo afrontado. Esse exército tinha experiência, esse exército tinha habilidade, esse exército tinha força, esse exército tinha autoridade para enfrentar os filisteus, mas eles estavam amedrontados, eles estavam paralisados, eles estavam perplexos, estavam com medo de um único homem que os afrontava, porque o medo causa isso. Eles se sentiram incapazes de vencer aquele gigante. Nenhum homem, nenhum guerreiro, nenhum soldado do exército de Israel teve a coragem de dizer para o rei que enfrentaria aquele gigante, Saul, o filisteu, o Golias. Mas se levanta um homem escolhido, aonde a Bíblia diz que Deus o achou. Deus o achou porque estava procurando. Aonde? De trás das malhadas. Amém? O menor da casa de Jessé, Deus o encontrou. Por quê? Porque ele era um adorador. Porque ele era alguém que confiava em Deus. Porque ele era alguém que estava ao lado de Deus. E a Bíblia diz que Davi, quando ele foi levar comida para os seus irmãos, a mando do seu pai, ele se deparou com aquela situação. O gigante afrontando o exército acuado no monte. E Davi perguntou: o que está acontecendo? Ele disse: esse gigante está aí desafiando o exército de Deus, e o rei já prometeu que quem o derrotá-lo vai casar com a filha dele, vai ser livre de impostos, vai ganhar muitas riquezas, muitos bens. Aí Davi ainda duvidou do que falaram para ele, perguntou dos seus irmãos o ignoraram. Eliabe o odiou naquele momento, disse: por que você está perguntando essas coisas? Não é para você estar aqui. Mas era para Davi estar lá. E aí ele perguntou novamente e confirmaram. E em 1 Samuel 17, 26, a parte final do versículo, Davi pergunta para um dos soldados: quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Quem é este que desafia o exército de Deus? E aí Davi chega até Saul e se posiciona e se coloca à disposição. Diz assim: Saul, meu senhor, eu vou enfrentar este soldado, esse gigante. E Saul disse: não, você não pode enfrentá-lo. Você não pode, porque este homem, ele é adestrado na guerra, já é experiente, já tem habilidades muito maiores que você, e você é apenas uma criança. Você é um menino. Você não pode lutar contra esse gigante. A palavra negativa de Saul para Davi não parou. No verso 32, Davi fala assim para Saul: além de não pará-lo, Davi ainda dá uma palavra de ânimo para o rei, dizendo assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do gigante. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Davi trouxe uma palavra de ânimo a um exército que estava com medo. E era exatamente esta palavra que eles precisavam, que Saul precisava, para que eles pudessem saber que existia um Deus em Israel e que estava na frente da batalha com eles. Como Davi teve capacidade de enfrentar, Davi usou da sua estratégia, do seu conhecimento, da sua experiência. Ele lembrou ao rei daquilo
que ele já havia vivido. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 21, Jeremias diz assim: dessas coisas eu me recordarei na minha mente, e nisso esperarei. As misericórdias do Senhor não têm fim, e elas são as causas. Não foi bem nessa ordem, né? As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e elas não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. E Davi sabia disso, porque Davi falou para o rei dizendo assim: eu já batalhei contra o urso, contra o leão, e o venci. Davi trouxe a memória dele, buscou na sua memória as batalhas do passado, que davam a ele esperança das vitórias futuras. E muitas das vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus fez em nossas vidas, porque aqui nós já lutamos as nossas lutas. Se chegamos até aqui é porque já batalhamos muitas batalhas e as vencemos em Deus. Lembra daquela enfermidade que você superou? Lembra daquela oração que você fez para passar num concurso, no vestibular e alguma coisa? Lembra daquela causa na justiça, que você orou, você batalhou, você esperou, e Deus respondeu? Foi exatamente o que Davi fez. Ele trouxe à sua memória aquilo que Deus já havia feito através da sua vida. E é dessa forma que nós podemos relembrar aquilo que Deus já fez em nossas vidas, aquilo que Deus já realizou, o milagre, da forma que Ele realizou em nossas vidas. É possível nós entendermos que não há luta agora que estejamos passando que Deus não possa nos dar a vitória. Louvado seja Deus. Israel já tinha vencido muitos exércitos, já tinha vencido muitas batalhas, mas agora estava com medo. Já se esqueceram de tudo que Deus já havia feito através deles, de todas as guerras e lutas que eles tinham vencido, e estavam com medo. Então, uma das formas de nós entendermos que a luta que passamos agora, a dificuldade que passamos agora e que passaremos amanhã, temos que lembrar o que Deus já fez por nós. Temos que lembrar o que Deus já realizou através de nós. Há muitos ministérios aqui, talvez, que estão enterrados, talentos ocultos, mas que Deus já usou, que Deus já fez, que Deus já realizou através da sua vida, mas que hoje talvez não esteja atuante, mas Deus está trazendo a memória, a tua memória, aleluia, aquilo que Ele já fez com você, através de você e por você nesta noite, está dizendo para você: ainda há esperança para você. Louvado seja Deus. Traga a memória, lembre-se daquilo que Deus já realizou na tua vida. Talvez para alguns estejam vivendo coisas que nunca viveram, passando coisas que nunca passaram, e talvez seja esta forma, por este motivo que você não sabe o que fazer. Você não tem ideia de como resolver, você não tem ideia, mas Deus está nesta noite aqui para te dizer que não é você que luta a batalha, não é você que vence a batalha, é que você precisa confiar naquele que vai te dar vitória. E aí quando Davi disse assim: quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército de Deus? Lembrando, este exército vencedor não pode estar sendo afrontado por alguém que não é do exército de Deus, que não tem uma aliança com Deus. Davi lembrou aos israelitas: este aí é incircunciso. E a incircuncisão era a marca da aliança que Deus havia feito com Abraão. Então Davi estava dizendo: nós temos uma aliança com Deus.
Porque nós estamos com medo. A minha aliança não é com o homem, não é com quem não pode me ajudar, mas é com Deus. E Jesus confirmou e eternizou esta aliança quando derramou seu sangue na cruz. Em Mateus 26 ele fala: este é o sangue da nova aliança. Então Davi lembrou aos israelitas: nós temos uma aliança com Deus. Nós temos a marca desta aliança, que é a incircuncisão. E hoje nós também temos esta marca da aliança com Deus, que é o Espírito de Deus, que é o selo da promessa em tua vida e em minha vida. Você não é qualquer um, você é aquele que tem aliança com o Senhor. E quem tem aliança com Deus não perde batalha. Quem tem aliança com Deus não perde guerra. Quem tem aliança com Deus não tem medo. Quem tem aliança com Deus não desiste. Quem tem aliança com Deus não se deixa intimidar. Quem tem aliança com Deus, aleluia, é mais que vencedor. E aí Davi vai para a guerra. Depois de testar a armadura, não deu certo. Depois de tentar usar as vestes do rei, não deu certo. Ele disse assim: não, isso aqui não serve para mim. Eu vou lutar com as armas que Deus me deu. E aí a Bíblia diz que quando Davi encontrou Golias, Golias o desprezou, dizendo: quem é você que vem contra mim com um pedaço de pau, com pedra? Ele o desprezou, não acreditou que Davi pudesse combater com ele. Por acaso eu sou um cão de jogar pedra, pau em mim? É assim que funciona. As pessoas não acreditam muitas das vezes em você e em nós. Elas não conhecem o potencial que há em você. Elas desconhecem, aleluia, aquilo que você é capaz de fazer, de realizar. E muitas das vezes é desprezado. Mas Davi já tinha passado por isso outras vezes. Quando foi ser ungido rei, seu pai nem o convidou. A sua própria família não acreditava nele. O seu pai não o convidou para o jantar. Quando o profeta Samuel chegou para ungir o rei, Davi foi esquecido no campo. E muitas das vezes a própria família, pastor, não acredita. Não acredita em você. Não acredita no teu potencial, no que você é capaz de fazer. Davi também foi desprezado pela família. E foi desprezado pelo gigante, pelo Golias. E falou para ele assim: eu vou pegar você e vou te matar. No verso 43, diz assim: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Porque Golias não acreditava que Davi fosse capaz de combater com ele. Mas Davi respondeu assim para ele, no verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi não tomou para si aquela afronta. Davi tomou a afronta pelo povo, pelo exército. Disse assim: não é a mim que tu afrontas, mas tu afrontas o exército Deus de Israel. E é no nome dele que eu vou. Então, a terceira forma que Davi encontrou
para combater com aquele gigante foi confiar em Deus. Não existe outra maneira. Confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Confia no Senhor. Não é com a tua força, não é com a tua habilidade, não é com o teu intelecto. Eu costumo dizer sempre assim, que Deus não nos escolheu pela nossa capacidade, não. Deus escolheu pelo nosso caráter. Deus nos escolheu pelo que somos aqui, o nosso interior. Foi assim que Deus fez com Davi. Eu escolhi Davi porque eu o encontrei. Porque eu não olho a aparência, eu olho o interior do homem. Confia no Senhor. Foi confiando no Senhor que Davi se apresentou para o rei para dizer assim: eu vou combater contra esse gigante. Foi confiando no Senhor, porque ele mesmo declarou: o Senhor já me deu vitória antes, e o Senhor vai me dar vitória agora. Porque com o Senhor é vitória ou vitória. Amém? É vitória ou vitória. Mas longe do Senhor, aí sim, ficamos com medo, ficamos amedrontados. A outra forma é não se intimidar. É não se intimidar. Porque quando a gente tem confiança, se você tem habilidade em dirigir, você dirige com confiança. Se você tem habilidade em tocar um instrumento musical, você toca com confiança. Se você tem habilidade em falar em público, você fala com confiança. Então tudo que você tem habilidade, você faz com confiança. E isso não te intimida. E Davi não se deixou intimidar pelas palavras do filisteu. Da mesma forma que nós não devemos deixar nos intimidar pelas palavras do nosso inimigo, seja das pessoas que estão em nosso redor, quanto também das setas malignas que ele lança em nossas mentes. Não se deixe intimidar. Porque a intimidação virá, a afronta virá. E vem. Mas não podemos deixar nos intimidar. Porque nós temos que ter confiança em quem está conosco. Se Deus já nos deu vitória, Ele dará novamente. Se eu já venci uma vez, eu vou vencer novamente. Então não se intimide. Não se intimide com esta situação, com este problema, com esta causa. Não se intimide. Confia no Senhor. No verso 46, Davi afirma assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. O que é isso? Confiança, fé. E ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje. Quando é? Hoje. Hoje. Há 40 dias o exército estava sendo afrontado, e chegou alguém com confiança, com coragem, e disse: é hoje. É hoje que Deus vai nos dar vitória. Hoje. As aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra, saberá que há um Deus em Israel. Haja com fé. Hebreus 11.
É isso? 11:1. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Eu nem tenho, mas eu já tenho. Eu nem vi, mas eu já tenho. É a convicção que Davi usou para dizer: hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Hoje o exército de Deus terá vitória. Hoje toda esta terra saberá que há Deus em Israel. Declare isso para o seu problema, a sua afronta. Hoje toda a terra saberá que há um Deus na minha vida. Há um Deus na tua vida. Uma certa mulher, a Bíblia diz, em Lucas capítulo 8, verso 40 em diante, ela tinha 12 anos, que ela estava com fluxo de sangue. Os irmãos conhecem a história. E ela diz a Bíblia que ela já tinha procurado médicos, especialistas, tudo. Ela já tinha gasto todo o seu dinheiro em busca da cura. Ela já tinha esgotado os seus recursos, suas possibilidades. E muita gente, pastor, se encontra assim. Todas as possibilidades já se esgotaram. Aí é que é a hora de você exercitar a sua fé. E ela declarou com ela assim: eu ouvi falar de Jesus, ela disse assim: eu vou com esse Jesus. Ela profetizou: eu vou com esse Jesus. E eu vou tocar nas vestes dele. Porque se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curado. Ela declarou assim: eu tocar nas suas vestes e serei curada. Ela teve uma atitude de fé. Mas para que a sua fé se concretizasse, ela tomou uma posição. Agora imagine uma mulher doente, debilitada, perdendo sangue, fraca, num ambiente onde as mulheres eram rejeitadas, desprezadas e sempre colocadas em segundo plano, ter que atravessar, como diz a Bíblia, os próprios apóstolos, discípulos de Jesus disseram: a multidão te cerca, tendo que atravessar uma multidão. Ela deve ter sido empurrada, chutada, pressionada, mas ela não desistiu, porque ela tinha que exercitar a sua fé. Foi o que Davi fez. Hoje o Senhor te entregará na minha mão. E ele ainda disse: como faria? Eu vou cortar a tua cabeça e vou pegar o teu corpo e jogar as bestas feras do campo, e todo esse exército será destruído. Ele declarou, porque ele teve fé que Deus daria a vitória. Da mesma forma que essa mulher, quando declarou, rompeu a multidão, tocou nas vestes de Jesus e imediatamente, diz a Bíblia, ela foi curada. Fé é a fé. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É fé, porque sem fé é impossível ter vitória. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Deus se agradou de Davi, e às vezes Deus até se surpreende, porque Davi disse assim: eu vou. Davi não tinha condição, irmãos. Davi não tinha possibilidade de vencer um gigante daquele. Davi era pequeno. Só a couraça do gigante pesava 60 quilos. 5.000 ciclos de ferro. Cada ciclo são 12 gramas. Vezes 5.000 dá 60 quilos. 60 quilos que o gigante carregava no peito. Ele esmagaria Davi com as suas mãos. Davi não tinha a possibilidade de vencer aquele gigante sozinho, sem fé. Não.
Como você pode pensar, eu não posso vencer, eu não posso superar, eu não posso resistir, eu não posso ter vitória com este problema que eu estou passando. Sozinho? Não. Mas com a fé, aleluia. Com a fé, não há impossível para você. E a mulher foi, rompeu a multidão, foi curada. E Jesus disse assim: vai, a tua fé te salvou. A tua fé, é a tua fé. É a oportunidade que Deus está nos dando agora para exercitar esta fé, para exercitar a confiança nele, para você lembrar daquilo que ele já fez na tua vida. Porque quando eu olho para esta igreja, quando eu olho para cada um aqui que eu conheço, eu sei das lutas de alguns que já passaram, e eu não vejo derrotados, eu vejo vencedores. É assim que Deus nos vê. Ele não nos vê fracassados, derrotados, destruídos, não! Ele nos vê vitoriosos. Quantos são vitoriosos aí? Levante a sua mão. Aleluia! É através da fé, é confiando nele, é não se deixando intimidar, é saber que nós temos uma aliança com Deus, e Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança com o PG1, Deus tem uma aliança com o Sebastião, Deus tem uma aliança com a irmã Elaine, com o Marcelo. Deus tem uma aliança com Josué. Deus tem uma aliança com a pastora Esther. Deus tem uma aliança com esta igreja. Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma aliança com você. E Ele não vai quebrar esta aliança. Esta aliança é perpétua e é eterna. Aprendemos isso. É estatuto perpétuo, é aliança perpétua, é eterna. Não se acaba. E se a aliança que nós temos com Deus não termina, as vitórias também não. Amém? As vitórias não terminam aqui. Você não é o teu fim agora, não é o fim agora. Quem me conhece um pouco mais da minha intimidade, sabe que a minha situação hoje não é a mais favorável do que eu já estive. Mas eu creio, de verdade, porque quando Deus fala comigo, quando eu ministro a palavra de Deus, Ele fala comigo também. Mas eu nunca deixei de crer que aqui não é o meu fim, que essa situação não é o meu fim. Não é nesse nível que eu estarei, que eu ficarei até os dias, meus últimos dias. Por quê? Porque eu tenho fé em Deus, porque eu tenho uma aliança com Deus, porque eu conheço que Deus, eu sei o que Deus já fez na minha vida e através da minha vida. E eu exercito esta fé. No Salmo 46, para a gente encerrar, eu quero que você leia aí junto comigo. Já está aí no telão, com certeza, que o Josué é mais rápido que eu. Você conhece bem. E antes de nós falarmos aqui, quero convidar você a ficar de pé nesta noite. Porque Deus não quer que você saia daqui. Coloca a sua Bíblia aí no banco, nós vamos ler aqui no telão mesmo. Deus, escute o que eu estou lhe falando. Deus não quer que você saia daqui esta noite sem se posicionar. Assim como Davi se posicionou. Assim como Davi ali naquele momento se colocou à disposição do rei para batalhar contra o gigante filisteu. Deus
quer que você saia daqui hoje, se posicionando na presença dEle, se colocando na presença dEle, confiando nele, lembrando das coisas que Ele já fez na tua vida, e que você saia daqui hoje com a certeza da sua bênção, da sua vitória e na sua família. Por quê? A fé perfeita em Deus é aqui, que diz assim, pode continuar aí tocando, que estava bonito. Leia comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O verso que diz: o Senhor quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Calma, não glorifica ainda. Ele está dizendo que agora a nossa guerra não é mais com arco, nem com lança, nem com carros. Paulo diz: as armas das nossas milícias não são mais carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. As nossas armas agora não são físicas, e não combatemos mais uns com os outros, ou com pessoas, ou com nada. Mas a Bíblia diz que a nossa guerra, a nossa luta é contra os principados e as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. Mas a Bíblia diz também que contra esses nós somos vencedores. Em Cristo nós somos vencedores. Então essa guerra, ela é espiritual. E essa luta que você está passando é espiritual. E é no reino espiritual que nós vamos vencer esta luta, essa batalha, esta enfermidade, este desemprego, esta dificuldade na tua casa, na tua família, com os teus pais, com teus filhos, não importa, no teu ministério, nos teus talentos. Esta guerra será vencida, é no reino espiritual. E Deus está te dando aqui as armas espirituais para você vencer, combater e vencer, como venceu Golias. Davi venceu Golias, assim também você vai vencer. Então você começa a buscar aí, a se revestir do poder de Deus, começa a se revestir da presença de Deus, começa a se revestir, aleluia, da autoridade que Deus está sobre a sua vida, aleluia, porque sabe de uma coisa? Você não vai ser derrotado, não vai ser intimidado, você não vai ser destruído, porque o Senhor dos exércitos está com você. Aleluia! 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 O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco.
O Senhor dos Exércitos está contigo. O Senhor dos Exércitos está contigo. O Senhor dos Exércitos está conosco. Aleluia. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está contigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está contigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está com PGU. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está nos teus negócios. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Busca o Senhor nesta noite. Eu quero convidar aqui. Pode cantar baixinho aí. Eu quero convidar você que entrou aqui enfermo, que está doente. Eu não sei qual é a tua doença, eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua dor, não sei onde que você está precisando. Olha, qual a cura que você está precisando. Mas eu quero que você tome um passo de fé. Tomara que não tenha ninguém enfermo aqui, mas eu quero te convidar você a vir aqui na frente, porque nós vamos orar. Nós vamos exercitar nossa fé em Deus agora. Nós vamos exercitar nossa fé no Senhor agora. Nós vamos exercitar como fez Davi, aleluia, que disse que o Senhor nos dará, aleluia, aqui este exército aos nossos pés. Tem alguém enfermo aí, tem alguém doente? Graças a Deus, pastor. Está todo mundo são. Agora eu quero convidar você. Aleluia. Tem um problema, uma dificuldade, uma luta, uma guerra, que precisa de oração, precisa de ajuda. Em oração, nós vamos orar por você. Exercite a sua fé, igreja. Exercite a sua fé nesta noite. Exercite a tua fé, porque o Deus de Jacó, aleluia, está aqui nesta noite. O Deus de Davi está aqui nesta noite. Eu quero convidar você a vir aqui à frente para que você possa receber a sua vitória. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Glória a Deus, aleluia. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, glória a às Deus, vezes aleluia. pensa em fugir. Irmãos, cego pelo medo, não vê que o gigante irmãos, é bem menor que a mão. eu não sei vocês, mas eu nunca rejeitei oração. Desde jovem, quando chamavam para oração, eu estava lá recebendo oração. A oração, irmãos, a oração da fé é que nos move. Então quero convidar você que realmente precisa, necessita de oração, tem uma causa impossível, vem aqui na frente esta noite. A Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos, mas o Espírito Santo me incomoda. Alguém está precisando de oração aqui. Basuri andarabacantara, carabasuri andarabás. Aleluia. Calabasuri dere abás. Aleluia. Calabasuri andarabalacantarabá. Iribi andere besuri derabás. Calabanasuri andere balasuri cantarabás. Iribi andere barraço. Aleluia. Deus está chamando você para você orar pela sua casa.
Deus está chamando você para você orar pela sua família. Vem aqui esta noite. Você que sabe que Deus está te chamando para você orar pela sua família. Aleluia. Sua família está passando uma guerra, uma luta. Sua família está passando. Aleluia. Satanás está intentando contra uma família aqui. Mas Deus está dizendo para mim esta noite que Ele não vai permitir que ela seja atingida. Então venha nesta noite, receba a tua vitória em nome de Jesus. Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar